Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Portal Desperta Cast, o podcast do despertar da sua potência, da sua consciência. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Keila Duarte, mentora de autoconhecimento, facilitadora de despertar da consciência, referência nesse tema. E a gente vai bater um papo super especial falando sobre realização profissional e propósito. Keila, seja muito bem-vinda aqui no Portal Desperta Cast. Um prazer ter a tua presença aqui, unindo os nossos propósitos. Então eu vou pedir para que primeiramente tu te apresente para quem ainda não te conhece, quem é Keila Duarte e compartilhe um pouco aí dessa do teu trabalho, né, da tua Sim, trajetória. é uma honra para mim, Nath, estar aqui com você, principalmente para falar desse assunto, propósito e realização profissional. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso com você, mas antes, né, deixa eu me apresentar. Eu sou a Keila, eu faço um trabalho de mentora de autoconhecimento e facilitadora do despertar da consciência. Eu ajudo as pessoas a se reconectarem com a sua essência e com seu poder interior através dessa jornada de olhar para si. E eu já faço conteúdos há muitos anos, onde eu oriento as pessoas nessa jornada de expansão de consciência e acabei me tornando mentora também no meio do caminho. Eu tenho uma empresa também que cria soluções para o desenvolvimento humano. Então tem sido, assim, um trabalho incrível, poder trabalhar, né, nessa área de desenvolvimento humano nesses últimos anos e ter me encontrado profissionalmente, né, porque eu já passei por vários caminhos, já trilhei vários caminhos profissionalmente e hoje eu me sinto, assim, extremamente realizada em poder ser essa guia, das pessoas nessa jornada de reconexão e de autoconhecimento. É aquela coisa, né, Keila, a gente consegue guiar a pessoa na trajetória que a gente já viveu, né. É o que eu vejo também na minha vida, no meu trabalho. Quando a gente vive esse caminho de superação, quando a gente encontra soluções para o nosso desafio, a gente consegue mostrar para as outras pessoas: "Ó, vem por aqui Isso. funciona, por aqui dá certo". Então, é justamente, né, tu já trilhou esse caminho de muita mudança profissional, uma trajetória profissional, até encontrar esse propósito. Sim. E quero saber então para ti o que significa, o que é propósito para ti? Então, acho que é a pergunta que a maior parte da humanidade passa a vida se fazendo, né? Qual o meu propósito? Qual o propósito da minha existência? E por muitas vezes, por muito tempo, né, a gente acredita que propósito tem a ver com um papel, algum papel que a gente veio cumprir aqui. E na verdade, depois de muito tempo, de muito estudo, de ler livros e de fazer, né, várias jornadas assim de autodescoberta, eu entendi que propósito, na verdade, é você se lembrar de quem você é. O propósito da nossa existência, né, é estar aqui nessa experiência terrena e lembrar quem nós somos em essência. Porque nós estamos aqui temporariamente. E a gente precisa fazer essa jornada de busca interior para a gente se encontrar e acessar a nossa verdade interior. Porque eu acredito que cada ser é único. E todos nós carregamos códigos, uma frequência única para vir expressar isso aqui. Então, eu acredito que o propósito é você trilhar a jornada de autoconhecimento, né? Passar por esse processo de despertar a sua verdade interior, reconectar com essa essência e com os seus dons e com as ferramentas que você tem, né, que eu falo que são esses dons, para você conseguir de fato colocar isso a serviço da humanidade, seja no seu trabalho, com as pessoas que você convive, com seus familiares, com seus filhos, marido. Então eu acredito que o propósito da nossa existência é esse, é recordar quem somos de verdade, em essência mais pura. E não papéis. Porque se o propósito da nossa existência fosse ser, por exemplo, uma formação da faculdade, algum cargo, algum papel, você, se em algum momento você trocar de trabalho, então automaticamente você teria que trocar o propósito da sua existência? Aquele propósito deixaria de fazer sentido? Então eu acredito que é isso, é conectar com a nossa verdade interior, com o nosso poder interior, que é o que a gente tem de único. Essa é a base, né, do propósito mesmo, né, É. Keila. Eu penso de uma forma realmente, eu concordo plenamente contigo, né, porque para mim o propósito, ele também tem ciclos, né.
ele vai se adaptando. A Uhum. questão é justamente tu estar expressando essa autenticidade, né? Sim. Essa verdade, essa a tua essência, quem tu é em essência, né? Explorando os teus dons, os teus talentos, as tuas qualidades Sim. únicas, aquilo que faz o teu coração vibrar, né? Então, com base nisso, a partir disso, a partir de quem tu é em essência, de que forma que tu pode transformar isso em um trabalho, de que forma que tu pode ajudar outras pessoas, ser um canal de impacto positivo na vida de outras pessoas, prosperar também Uhum. profissionalmente, financeiramente, né? Mas tendo essa base que é o propósito, que é essa conexão com a verdade interior, com a tua essência, com Sim. esse ser único que cada um de nós é, É. né? É justamente isso, né? Justamente isso. E a gente fala muito sobre autenticidade. E eu até dei uma palestra esse fim de semana e a gente falou sobre isso. O que que é autenticidade? Muitas vezes a gente pensa que uma pessoa autêntica é aquela pessoa que é comunicativa, que conversa muito, que não tem essas travas, né, de comunicação. Só que ser autêntico é estar conectado com essa essência, com essa sua verdade interior. A autenticidade é aquilo que é original, que é autêntico. Então, todos nós somos autênticos. Em Autent essência. em essência. Né, e quando não estamos buscando nos encaixar em um molde, né, ou querer seguir um padrão que desconecta dessa essência, né. Exatamente. Porque, principalmente no digital, Nath, quando a gente trabalha nesse campo do digital, ou só quando você é um consumidor ali de conteúdo, você acaba se comparando muito. E nós, para nos sentirmos aceitos, a gente acaba tentando se encaixar nesses padrões. Tá no nosso Nós somos inconsciente, induzidos para isso, né, ao longo da nossa induzidos. vida, né. Exatamente, desde que a gente nasce, né, para ser aceito, para se encaixar. Então isso fica ali rodando de fundo no nosso subconsciente e a gente acredita que a gente precisa fazer tudo igual aos outros, ser igual aos outros. E uma coisa que eu falo muito é assim: Deus teve um trabalhão para te fazer único, né, o Criador. Para te fazer único e você tá aí se esforçando para ser igual aos outros. Exato. E É um absurdo, é né. uma é uma loucura quando você É, cai em si, cai essa ficha, é. e a gente acaba se comparando muito. Então, quando a gente trabalha a nossa autenticidade, né, ser autêntico é estar conectado com essa essência, com essas características únicas que cada um de nós carregamos, né, que é essa potência nossa original, que eu falo que é essa frequência original que cada um carrega. Então eu acredito que até para você se sentir realizado profissionalmente, tem que vir a partir disso, Com não certeza, é? com Você também certeza, acredita com que isso é muito certeza. importante? E até essa questão da autenticidade, tem pessoas que são mais introspectivas, né. E Exatamente. aí, ela não vai ser aquela pessoa super comunicativa, mas a autenticidade dela está em ser uma pessoa mais introspectiva, mais observadora, Total. né. E respeitar isso, porque ela ela tem outras características, né, outros potenciais, e cada pessoa é um Isso. ser único. Exatamente. Eu falei isso mesmo nessa palestra, porque o meu marido, por exemplo, ele é autêntico estando ali mais calado, na dele. Se ele tentar ser outra pessoa, se expressar muito, dependendo do lugar que ele tiver, vai ficar mais difícil, sabe? Ele vai ficar mais desconectado da verdade dele. E Então isso não faz desconecta de outras sentido. pessoas também, né. Desconecta. Porque é o que eu sempre falo para as minhas mentoradas, né. Tu expressa o teu maior potencial quando tu está sendo quem tu é verdadeiramente em essência. Exatamente. Quando tu tá forçando, sendo um personagem, e hoje em dia no digital ainda, tu escuta muitas pessoas dizendo assim: "Ah, modelar, né. Ah, vou Uhum. modelar tal pessoa que, Sim, é uma referência na área que eu trabalho, vai modelar". Uma coisa é tu te inspirar, outra coisa é tu copiar, né. E exatamente. quando tu copia, é uma coisa forçada e vibracionalmente, né, a frequência que tu emana já é uma frequência mais densa, porque tu não tá emanando o teu maior potencial, que é a tua autenticidade, que é a tua verdade, que é a tua essência, né. As pessoas percebem. E eu vi um vídeo muito, muito interessante que fala sobre, tudo agora tem IA, Sim. né, a inteligência artificial, tá dominando tudo e isso faz parte dessa nova era. E ela tá treinando, a gente tá ficando muito bom em identificar o que é verdade e o que é mentira. Porque toda hora você vê um conteúdo, um vídeo, alguma coisa e você fica lá.
isso é É, verdade ou isso é mentira? Isso é real ou isso é sim. IA? E quando a gente começou a ficar bom em farejar mentira e identificar o que de fato é verdade, e a gente vai perceber isso nas pessoas. A nossa antena tá muito, afiada, vamos A dizer. gente tá meio que sendo obrigado a isso, né. Com tudo isso Exatamente. de inteligência artificial, robô, tudo que tá Isso. Tudo surgindo, né. automático, tudo robotizado. Então, Uhum. tudo que for verdadeiro vai se destacar. Tudo que tiver essa essência, essa verdade, que é o poder, gente. Muita gente tem medo, né, dessas inovações e tudo isso. Eu acredito que a IA, daqui a um tempo, ela vai ser como a energia elétrica é hoje para nós, como a internet é. É algo que realmente vem para causar uma grande transformação. E ela traz esses alguns benefícios consigo, claro, mas cada dia mais a gente precisa estar conectado com essa nossa verdade e com a missão de alma. Por quê? A IA, ela vai fazer uma transformação nas profissões, nas carreiras, novas carreiras, novas, como que fala? Novos papéis, novos trabalhos vão surgir, novos serviços. E muitas pessoas vão ter que acompanhar isso, essa mudança. Mas quem tiver conectado com essa verdade, com a sua missão de alma, não tem que ter medo de, ai, vou perder meu trabalho para uma inteligência artificial. Entende? Porque são novos caminhos vão surgir. E se você está conectado com o seu poder interior, essa inteligência artificial só vai potencializar mais ainda o que você já faz. Porque você vai poder ser o humano enquanto ela faz o trabalho ali da máquina. Então a gente precisa estar preparado para essas mudanças, fazer essa mudança interior também, abrir a mente e o coração, porque é uma nova era que está chegando. Novos trabalhos, nova carreira, nova forma de se comunicar, tudo novo. Então a gente precisa estar aberto a essas mudanças que vêm com a transição planetária, né? É um momento assim de disrupção muito grande. Exatamente. E os trabalhos vão mudar, as carreiras vão mudar, a forma de se sentir realizado talvez também mude, né? Muita gente acha que estava muito no material, propósito de comprar casa, carro, ter um diploma, e na verdade essa nova era, o que vai trazer essa realização é algo mais profundo, né? É consciência, é o propósito, é a missão, é essa verdade interior. Exatamente, exatamente. Hum. E a mudança não é para gerar medo, né, é para realmente a gente pensar nessa mudança com esperança, né, de que o melhor está por vir, Isso. né. Tudo que a gente foca, expande, aumenta, a gente costuma atrair aquilo que a gente tem medo, então Uhum. colocar tua energia no que o melhor está por vir, surfar Sim, essa onda de uma forma positiva, né, sim. e se permitir viver o novo. Porque às vezes a pessoa ela tá lá, por exemplo, tu falou da questão de pessoas que estão com medo de perder a sua profissão em conta da chegada da IA, Uhum, né. E eu tenho uma mentorada que ela trabalhava, né, com tradução, e ela estava justamente sentindo isso, assim, uhum. né: "Nossa, eu vou perder meu trabalho por causa da IA", e só que ela já não estava realizada trabalhando com isso. A alma dela já estava pedindo um outro tipo de trabalho, Sim. que era justamente esse propósito, sabe, que estava aflorado. Ela estava querendo trabalhar com outra coisa totalmente diferente. E Uhum. só que essa mudança que está acontecendo, essa transição planetária, essa mudança toda que está acontecendo, está fazendo as pessoas saírem também da zona de conforto delas. E saindo da zona de conforto, elas acabam encontrando ainda mais realização se elas são bem guiadas, né, se elas também ancoram que a mudança é para o melhor. Ela, por exemplo, ela justamente decidiu começar a mentoria, mudar para ter mais clareza de quem ela é em essência, do propósito, da missão e como transformar isso num negócio, num Sim. trabalho e trazendo muito mais realização profissional, pessoal e espiritual, por ser um canal de impacto positivo na Uhum. vida de outras pessoas, financeira, de estilo de vida. Então, o novo ele pode ser muito melhor, né? E a pessoa realmente aceitar isso e se entregar nisso, né? Se abrir para o novo de uma forma positiva. Sim. Mas, Keila, quero te fazer uma pergunta agora. Quero te perguntar sobre essa questão profissional, assim, como que foi para tu descobrir o teu propósito, assim, Uhum. né, o teu caminho, a tua missão, como que foi a tua trajetória profissional, principalmente nesse quesito de realização profissional? Sim.
Então, quando a gente é nova, eh, eu tinha 18 anos, quando eu achava que eu tinha que definir a carreira, o caminho que eu ia seguir. Então, eu tinha saído ali do terceiro ano, na escola, muito novinha, e não tinha autoconhecimento nenhum, né, nessa idade, nunca tinha estudado sobre isso, feito uma terapia, não tinha acesso a isso. E eu entrei numa faculdade com 18 anos. Eu fiz ciências contábeis. Uma coisa assim que eu não, se fosse olhar hoje, eu não faria. Mas foi por influência de outras pessoas também, e porque na minha cidade não tinha outros cursos. Eu acabei, por influência de outros, eu acabei fazendo essa faculdade. E aquilo, acreditando que para você se realizar na vida, para você ser alguém na vida, como dizem, a sociedade, né, diz, você precisa de um diploma. E fui nesse caminho, né? Fiz a faculdade, muitos anos ali estudando e passa, né, tudo aquilo. Trabalhei nessa área por muitos anos, foi basicamente 10 anos nessa jornada ali. Fui consultora fiscal, atuava em grandes empresas, corporações e indústrias lá na minha cidade, onde eu nasci. É uma cidade que é um polo de calçados, de indústria de calçados. Então, eu trabalhava em grandes empresas e eu já lidava ali com números, com negócios, com equipe, fazia umas coisas muito difíceis, gente, que quem entende aí de contabilidade, de parte fiscal, é algo muito desafiador. E trabalhei nessa área por muito tempo, só que eu fiquei muito angustiada por muito tempo, porque eu sentia que ali não era o meu lugar. Uhum. Eu sentia que eu estava desperdiçando um potencial que eu tinha, ou não estava usando da melhor forma os meus talentos. Porque eu até tinha um retorno financeiro muito bom. Eu estava numa carreira que era um objeto de desejo que eu achava que eu ia demorar anos para alcançar e muito rápido eu consegui chegar lá. Só que eu trabalhava ali com exportação de calçado também. Então era assim, algo que dentro da minha formação contábeis era algo bem desejado, mas eu não me sentia realizada. Eu sentia que faltava algo, eu sentia que a minha alma, precisava de algo que alimentasse ela, porque eu sentia que o material estava sendo alimentado, mas o espiritual não estava. Eu não sentia essa realização verdadeira. Foi quando eu comecei a trilhar a jornada do autoconhecimento, comecei a fazer um retiro, em palestras, ler livro, músicas. Música também foi um portal para mim, assim, para expansão, as letras de música que trazia clareza. E eu comecei a essa jornada de autoconhecimento, agora já fazem 10 anos que eu estou nessa jornada, e foi onde eu entendi que não era o meu lugar. E eu precisei ter coragem para sair desse lugar e explorar novas áreas. Então eu fui para uma área, assim, bem diferente, que foi marketing. Eu tive uma agência de marketing, gestão de mídias, de redes sociais. Então ali eu já fui entrando no mundo do digital e tive uma agência com uma sócia, né, a gente ficou um tempo ali. E depois disso, eu já migrei para uma coisa muito diferente, que foi o marketing de influência. Então eu virei influenciadora, usava o meu dom de comunicação e de influenciar pessoas, porém ainda não estava no lugar que eu iria brilhar de fato e que a minha alma desejava estar. Fiquei alguns anos trabalhando ali, fazia divulgações, fui modelo fotográfica, mas eu sabia que eu estava chegando lá, estava mais perto. E foi quando eu passei por um processo de despertar muito profundo em 2020, naquele momento planetário que a gente viveu, né, que teve aquela crise, né, de saúde muito intensa. E assim, eu comecei a olhar para dentro, fiquei muitos dias sozinha em casa, porque eu tinha adoecido, né, não podia ficar em contato, né, naquele 2020 ali foi desafiador para todos nós. E eu comecei a refletir muito e falei: "É isso, eu não vou mais ser influencer, eu não vou mais trabalhar com moda, o meu caminho é outro e agora eu vou me dedicar a encontrar aonde eu preciso estar". E nisso eu estava muito conectada com a espiritualidade, com a minha intuição e com a minha equipe espiritual, e comecei a ter muitos insights, muita clareza, e fui encontrando pessoas que me ajudou muito. As terapias holísticas, fiz mapa astral, mapa numerológico, fui fazendo, usando todas essas ferramentas, né, que a nossa alma
vai deixando as pistas. E essas tecnologias ancestrais que eu falo, esses saberes ancestrais, eles nos ajudam a encontrar essas respostas. E com o passar do tempo, eu senti que eu tinha que criar algo que eu conseguisse levar tudo que eu estava vivendo do meu despertar, essa expansão de consciência, para mais pessoas. Então eu tive o insight, assim, de criar uma comunidade, algum lugar que eu pudesse levar profissionais que falassem sobre terapias holísticas, sobre despertar, sobre expansão de consciência. Eu falava: "O mundo precisa saber disso". Aí foi que eu comecei a criar coisas em relação a isso, criar conteúdos, criei uma plataforma, né, também que trazia conteúdos, sobre isso, documentários para expansão de consciência. Foi aí que surgiu a minha empresa Soul. Foi quando eu conheci o John, né, a gente começou meu marido, a gente começou a namorar, logo se casou, viramos sócios de vida, aí abrimos essa empresa que é a Soul, que a gente cria soluções para o desenvolvimento humano. E dentro disso que eu encontrei meu lugar, o meu dom de comunicação, o meu dom de ensinar as pessoas, o meu dom de construir negócios com propósito, né, que vai impactar o coletivo. E aí eu fui me descobrindo ao longo desse caminho, mas foi à base de muito autoconhecimento, de anos, foi muitos anos ali trilhando essa jornada, ressignificando crenças, quebrando padrões, rompendo, porque às vezes a gente fica com medo do novo. E eu fui explorando tudo que era novo e me encontrando no meio disso. Então hoje eu sei que eu estou vivendo o meu propósito porque eu estou conectada com a minha verdade interior. E eu estou nessa busca constante, né, de me entender, de quebrar esses padrões, o que me limita. E é um processo contínuo, né, o propósito. Então hoje eu sinto que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, justamente porque eu me conectei com a minha alma, com a minha essência, com esses dons e os coloco a serviço, né, dos outros, a serviço da humanidade, do desenvolvimento humano. Então hoje sim, eu me sinto realizada e ainda mais quando eu estou no meu papel de mentora, porque ali a gente você que é a mentora também, a gente tem uma conexão muito profunda, né, com cada uma dessas pessoas, e a gente consegue usar ainda mais essas nossas ferramentas, que são os nossos dons. Então eu acredito que todo mundo deveria, eu na verdade deveria, é um sonho que eu tenho, é que todo mundo consiga, né, encontrar essa sua verdade e de fato se sentir realizado, espiritualmente e profissionalmente. Exatamente. Que linda a tua trajetória, Keila. E E tu vai vendo como tudo vai realmente tu vai trilhando o caminho, vai se construindo. E eu quero te perguntar uma coisa, eu fiquei curiosa. hum, Tu acredita que hoje tu aproveita algo que tu aprendeu ou que tu desenvolveu no teu quando tu trabalhava como contadora? sim, inclusive eu estava refletindo isso hoje, porque eu tenho, a missão de ajudar pessoas a construir negócios, a saber lidar com o plano material. Porque às vezes a gente que passa por esse processo de despertar e conecta com a espiritualidade, a gente fica muito no campo espiritual. A gente quer ficar só lá. E eu estava assim, essa pessoa. Só que eu entendi, através da numerologia, que é uma ferramenta que eu trabalho com ela hoje, a numerologia pitagórica, ela me trouxe muita clareza sobre o que eu vim aprender, desenvolver, que é justamente essa parte, trazer aqui do campo espiritual para o material e ajudar as pessoas também a criar negócios, sistemas, plataformas, a liderar seus negócios através, em conjunto com essa espiritualidade. Então, tudo que eu aprendi, hoje eu entendi que eu ia trabalhar com números de toda forma. Hoje eu trabalho com numerologia. Lá Uhum. atrás foi contabilidade. Sim. Entende? Hoje eu consigo ter fazer essas conexões, porque já era um chamado para trabalhar com os números também. Eu tenho essa facilidade em lidar com números, tanto para o autoconhecimento, tanto para os negócios, porque a gente precisa saber lidar, Com né, com certeza. números, com finanças, a gente precisa, apesar que a gente nunca aprendeu a fazer isso, né. Então tudo que eu vivi lá nas empresas que eu trabalhei, quando eu fui morar na China também, que foi para montar um negócio lá, tudo que eu vivi nas consultorias que eu dei nessas empresas, na contabilidade, né, foi armazenando esses saberes, esses conhecimentos,
E com certeza me ajuda muito hoje, tanto no meu negócio e nos negócios dos meus mentorados também, porque eu transfiro toda essa sabedoria também para eles. Com certeza. Tu foi compartilhando a tua trajetória e eu fui vendo, assim, eu tinha identificado isso, eu queria que tu me trouxesse realmente como que tu enxerga isso. Aham. E é o que eu acredito realmente, um dos pilares da mentoria, né, da minha mentoria, é o autoconhecimento estratégico. Porque é olhando para dentro que a pessoa encontra a clareza da sua direção, né, do seu propósito, da sua missão, de qual caminho seguir, qual é o melhor caminho para ela, Uhum. e nada é em vão. A gente está no processo da vida, é um processo de lapidação. Nós somos diamantes brutos, né? O nosso diamante, que é o nosso verdadeiro poder, é a nossa essência. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência temporariamente humana. Então, assim, a gente tá temporariamente sendo humanos. Estamos brutos. Mas ao longo da nossa vida, a gente vai vivendo essa lapidação e tudo vai construindo esse caminho, Uhum. né? E E você, com a advocacia? então, eu estava justamente refletindo sobre a minha também, Sim. refletindo sobre a minha trajetória profissional. E, nossa, foi um grande divisor de águas na minha vida essa falta de realização profissional. Porque foi sentindo uma falta de realização profissional que fez eu mergulhar mais profundamente em quem eu sou de verdade, qual é o meu propósito, mas explicando, assim, a minha trajetória profissional de uma forma, assim, mais ampla, né? Eu também, né, cresci, a gente cresce, né, numa sociedade que vai nos dizendo: "Ó, existem algumas profissões que dão dinheiro e outras profissões que não dão dinheiro". É, Assim sempre assim. é assim que diziam, né, ó, eu tinha uma colega minha do colégio que ela amava educação física, Ai, eu sabe. eu tinha certeza que eu ia formar em educação física. A minha amiga amava educação física e a mãe dela era advogada e dizia: "Não, tu não vai fazer educação física não dá A dinheiro, narrativa era tu essa. tem que fazer direito", É. sabe. Então, era assim. E aí diziam, né, os que mais falavam: "Ah, direito e medicina, Aham, né, se tu gosta das exatas, biologia ou tu gosta das humanas". aham. E aí era aquela coisa, né, e eu tinha um namorado na época que a família dele era servidores públicos, né. Sim. Então eles me diziam, e eles eram um padrão para mim de uma família com Uhum. prosperidade, né, com estabilidade financeira, né, e tudo mais. Então, eles me diziam: "Ó, o melhor caminho é fazer direito e passar num concurso público. É esse o caminho". E eu: "Tá, né, então tá, né, estão me dizendo que é isso, né". Aí eu fui, enfim, daí eu fui seguindo esse caminho, né, terminei o colégio, fiz faculdade de direito, e eu nunca me faltou nada na minha família, mas também a gente não tinha uma condição financeira, assim, próspera e abundante, né. Uhum. Tinha várias coisas que eu queria fazer e não dava pra fazer, porque não tinha dinheiro, era aquela coisa, né. Então, eu queria fazer a faculdade de direito, mas aí eu tinha que trabalhar pra pagar a faculdade, né. E aí eu decidi, "Tá, eu vou trabalhar. O que que eu posso fazer agora? Vou começar a faculdade, com o que que eu posso trabalhar?". Uhum. E aí eu lembro que eu, tipo, pensei: ou eu faço um estágio, que vai me pagar muito mal, ou eu pego um trabalho de carteira assinada, né. Eu quero ganhar mais dinheiro, então eu vou trabalhar de carteira assinada. Trabalhando de carteira assinada, o que que eu vou fazer se eu não tenho faculdade? Bom, naquela época, né, ainda mais, né, que hoje já tá diferente, né. Mas naquela época bom, ou vou trabalhar como vendedora, né, acho que vou trabalhar em vendas ou secretária, né. Aham. E aí eu pensei: "Tá, vou trabalhar como vendedora então". Nunca tinha vendido, né, enfim. E aí eu pensei assim: "Mas eu não vou querer ser vendedora de qualquer coisa". Eu já tinha algo que me chamava, que eu queria prosperar, Sim. sabe, eu queria prosperidade, eu queria, sabe, eu tinha essa ambição. Então eu pensei assim: "Ou eu vou vender joia, ou vou vender carro". Aí eu pensei assim, né, quero ganhar dinheiro, Aham. né. É. Aí eu pensei assim: "Não, vou vender Boa escolha. joia", sabe, porque eu já estava construindo isso, dessa questão, eu já venho numa trajetória, né, de despertar, a gente até já conversou antes, já vimos Uhum. que as nossas famílias, elas têm algumas semelhanças, Sim, né, já venho de uma família que já era mais desperta do que o normal, do que o sim. padrão, sabe, já estava nesse caminho do autoconhecimento, da espiritualidade. E há 20 anos, agora faz 20 anos, né, quando eu tinha 15 para 16 anos de idade, foi um grande despertar de consciência que eu vivi. Uhum. E a partir daí que eu fui elevando minha autoestima, fui me cuidando mais, sabe, fui mudando minha autoimagem, a maneira como eu me enxergava. Então, já naquela época, eu já estava me sentindo melhor com a minha autoestima, eu estava gostando de me cuidar. Eu pensei assim: "Ah, joias é legal, né, me remete à prosperidade".
E aí eu fui trabalhar como vendedora da Vivara, na joalheria. Nossa. Já começou assim, no... E foi um grande despertar já, Olha. nessa experiência, né? Despertar na questão de prosperidade mesmo, Uhum. né? Porque o ambiente nos molda, né? E eu não estava acostumada com um ambiente em que tinham brincos de 20 mil reais, Olha de só. 30 mil reais, e aí aquilo já foi expandindo a minha consciência para prosperidade, né? Já abriu a mente Já ali. abriu a minha mente. Então, nossa, olha só, né? E aí eu fui expandindo. E aí eu fui vivendo essa experiência, só que eu não era realizada também nesse trabalho, né? Questão de chefe, questão de ambiente, Sim. tudo aquilo, uma competição e tudo mais. Mas aí eu fiz a faculdade de Direito, depois eu passei em um concurso público, passei em um cargo público, e aí fui alcançando esses objetivos que teoricamente, iriam me trazer a realização profissional, Sim. né? Porque até então eu entendia que isso era a realização profissional. Então eu alcancei esse objetivo de me tornar uma servidora pública, eu tinha status, eu era advogada, eu tinha uma boa remuneração. Então, aos olhos da sociedade, eu era um exemplo de realização profissional, né? E sou grata por ter exercido esse cargo público, sou grata por ter sido vendedora, aprendi muito, né? Vejo que hoje eu também aproveito coisas que eu aprendi como vendedora, aproveito muitas coisas que eu aprendi sendo servidora pública, né? Foi no serviço público que eu comecei a palestrar, que eu comecei a dar treinamentos, que eu comecei a dar aulas. Então eu fui crescendo, assumi já muito nova um cargo de chefe de equipe, de líder de equipe, então fui construindo essa liderança, né? Fui acessando esse lugar de líder já bem jovem, já no meu cargo público. Mas chegou em um momento da minha vida em que eu me via estagnada. Porque eu já era chefe, eu já tinha lá uma função gratificada, já era chefe, não tinha como eu crescer mais lá dentro. E o trabalho em si era um trabalho extremamente burocrático, sabe? E pra minha essência, pra quem eu sou, eu achava muito chato aquilo lá, Eu sabe? também, eu achava o meu bem chato. Era um monte de processo, um monte de planilha, e eu aqueles Ai, processos, aquelas planilhas, ai. assim, era algo maçante, assim, sabe? Não me trazia uma Sei, realização. sei. E eu passava a maior parte do tempo da minha vida nesse trabalho, né? Segunda-feira, 7 da manhã, já estava saindo de casa, voltava todos os dias, saía do trabalho depois das 18, porque eu sempre fui muito dedicada, e eu dava o meu melhor, e eu saía depois do meu horário, pegava um trânsito terrível para chegar na minha casa, chegava em casa de noite, tarde, já estava exausta. E era isso de segunda a sexta, então só tinha o final de semana pra viver a vida, pra fazer alguma coisa que eu gostasse Sim, verdadeiramente, né. Então era aquela corrida dos ratos, né, sim. e eu estava vivendo isso, e aquilo estava me murchando, sabe, estava me desmotivando, e eu pensando assim, sem uma perspectiva de crescimento, sem uma realização, até que chegou num momento da minha vida em que aí eu pensei: "Bom, pra eu prosperar mais, só se eu passar em outro cargo público melhor". E aí, além de eu ter essa jornada maçante, de noite e final de semana eu estudava um conteúdo chatíssimo, uma matéria chatíssima, e tipo, que eu não sentia que me agregava valor, sabe. Sim. Quantos anos um homem tem que ter pra ser candidato a senador? Ah, Tipo, meu Deus. era esse tipo de coisa que eu tinha que decorar pra passar num concurso público melhor, entende? Então, assim, Entendo. era muito, muito Nossa. chato, era muito maçante, era algo que me sugava. E aí eu lembro que chegava final de semana e eu morava no Rio Grande do Sul e meu sonho era morar na praia em Santa Catarina. Então eu vinha junto com o Paulo, né? A gente vinha pra cá. Nosso sonho era morar aqui, né, em Santa Catarina. Daí a gente vinha pra cá pra eu fazer concurso público. O Paulo ia surfar e eu ficava estudando o tempo todo, assim, eu já não aguentava mais aquilo, sabe? Porque eu não vivia a vida mesmo. Sim. Eu ficava só trabalhando com um trabalho que eu não gostava e Uhum. estudando uma matéria que eu não gostava. Estudando e assim, e sem perspectiva de melhora. Pensa, você tendo que estudar e pensando: "Meu Deus, eu vou estudar para ficar mais presa nessa profissão". Exato. Naquele momento eu pensava assim: vou num cargo melhor, que é ganhar mais Uhum. dinheiro, né? Que é o que tu estava dizendo, Sim, que a gente aprende que realização profissional é isso, é isso. né? Ter um status, ter mais dinheiro. Só Uhum. que, na verdade, a única coisa que a gente verdadeiramente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Então a gente tem que ser feliz todos os dias, né? Vivendo, não Vivendo. sobrevivendo, né. Exato, vivendo e não É. sobrevivendo. Aí chegou no momento em que eu assisti um vídeo
que trouxe a seguinte reflexão. Sim. Quando você chegar no final da sua vida, você vai olhar para trás e você vai se orgulhar dessa vida que você viveu? Vai ser uma vida digna de ser contada em um livro, de ser contada em um filme? Ou você vai se arrepender de não ter mudado, de não ter arriscado, de não ter vivido mais? De não ter tido coragem, né? Coragem para A mudar, palavra é né? coragem, porque pensa bem, existe um sistema aí que dita as regras há milhares de anos. E tudo que foge daquilo parece loucura. Mas nós estamos aqui justamente para construir um mundo novo. Então precisa ter coragem para você arriscar sair daquele padrão que se repete. Por exemplo, antes, para o que estava pré-estabelecido era que precisava ou ser médico, ou ser engenheiro, ou ser advogado, para você ser alguém, para você conseguir prosperar financeiramente. E hoje a gente sabe que isso não é uma verdade. Hoje a gente tem consciência que muitas vezes essas regras pré-estabelecidas é para nos mantermos sempre nos comportando da mesma forma, formando nas mesmas profissões, alimentando esse sistema, que é essa ratoeira, né, que a gente vive ali aprisionado nessa corrida dos ratos, que é passa a vida inteira na escola, você é obrigado a tirar uma certa nota para você passar, depois você precisa ir para uma faculdade, ter um diploma, e depois você precisa alimentar essa carreira por muitos anos. E as pessoas têm medo de mudar de carreira porque falam assim: ah, mas eu investi tanto tempo em faculdade. Ah, mas o que que meu pai e minha mãe vai achar? Uhum. Ah, eu tenho que honrar meus pais e a meu pai e minha mãe. Ai, meu sogro, a minha sogra, o que que eles vão pensar de mim se eu largar essa carreira? Gente, a vida é sua. É só Exato, você que sabe o que está no seu coração. exato. Honrar a sua vida é vivê-la da melhor forma possível. E E é o estar bem mais valioso que a gente tem, né? é o bem mais valioso, gente, é o aqui e o agora. Do que Exato. vale passar a vida em uma carreira fazendo algo que não te deixa feliz. Não tem Exatamente, o não menor não não tem o sentido. menor sentido. E foi justamente essas reflexões que eu fiz. Porque, primeiro que assim, a gente tem que entender, né, o que tu trouxe muito bem, assim, dessa questão que a gente é moldado, a gente é direcionado, a gente é manipulado para viver nesses padrões, Isso. né. E é um mecanismo de defesa do nosso cérebro o medo. É um mecanismo que ele vai Uhum. acontecer. Tu falou em coragem, e coragem não é ausência de medo. Não é. A gente tem que entender que a coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Então, se você que está nos assistindo está esperando que o medo passe, que tu não tenha mais medo para tu mudar, saiba que não. A coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Quando tu age mesmo com medo, aí que tu dissolve o medo. A ação cura o medo, né? Principalmente quando você vai fazer algo novo, você vai trilhar um caminho desconhecido. E para você quebrar padrões, romper com barreiras que te impede, né, de avançar e de viver a vida que você sonha, se você esperar o medo passar, você nunca vai explorar coisas novas, porque sempre que a gente vai fazer algo novo, algo que é desconhecido, a gente vai ter esse medo. Sempre. É a mente subconsciente querendo te proteger. É um Isso. mecanismo de defesa que a gente desenvolveu lá na época das cavernas, É muito. porque era realmente perigoso se a pessoa saísse da caverna, ia ter um bicho que ia te comer, alguma É, coisa. Então, assim, é mais seguro ficar aqui. Então, a mente, é ela uma quer te proteção. proteger, quer que tu fique no lugar mais seguro, que é a Sim. zona de conforto. Isso. Mas, normalmente, a zona de conforto é o lugar mais É o lugar desconfortável, é o né? pior lugar para se estar. Então, quando Exato. você vai lá e faz aquilo que é novo, explora aquele território novo e você mostra para o seu cérebro, para sua mente que é seguro acreditar em algo novo, aí você vai criando novas conexões neurais. Você vai passando por um processo de mudança de mentalidade. Aí você começa a mudar as suas ações e tudo na vida vai mudar a partir disso. É, Mas é preciso ter coragem, que é agir com o coração. isso. Coragem é agir com o coração. E o que que é agir com o coração? É estar conectado com essa sua Com o verdade. teu sentimento, né. Poxa, de que adianta tu tá lá ganhando uma remuneração boa, fazendo um trabalho que tu não gosta, Sim. né, mesmo que tu tenha status, mesmo que tu ganhe uma boa remuneração, se tu não ama aquilo, se aquilo não tá te gerando emoções elevadas, não faz sentido, É. né. E foi isso que eu senti, foi isso que eu pensei, porque todo mundo me julgou, né. Aham. Porque foi justamente eu comecei a pensar: "Nossa, mas eu não quero ficar minha vida inteira vivendo essa vida, né.
Eu não quero chegar no final da minha vida, eu vou realmente me arrepender se eu ficar aqui até me aposentar. E eu vi as pessoas contando os minutos para se aposentar, sabe? Contando os minutos para as férias, para Nossa. sexta-feira, para aposentadoria. E eu, nossa, eu não quero isso para mim. E com problemas de saúde mental, com depressão, tomando um monte de remédio, fazendo tratamento. Então eu falei, não é isso que eu quero para mim. E aí que eu fui buscar o autoconhecimento de uma forma mais aprofundada. Na época eu contratei uma coach que ela me ajudou a eu realmente mergulhar mais em mim. Eu já estava nesse caminho, né? Já estava estudando muito física quântica, Hélio Couto, tudo mais, mas aí eu me aprofundei no meu autoconhecimento, usando essas ferramentas, né? E aí foi um caminho de mudança na minha vida, porque eu vi o quê? Que eu não estava explorando o meu maior potencial naquele cargo público. Muito pelo contrário, eu estava emburrecendo, fazendo todos os dias a mesma coisa, Nossa. algo que não explorava todo o meu potencial. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me comunicar, que eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de interagir. E lá eu estava muito presa em processo, planilha, imagina, fazendo uma coisa que eu nem é uma coisa que eu tenho prazer em fazer. Uhum. E aí, aquilo foi um divisor de águas na minha vida, assim, que eu tive mais clareza do meu caminho e que me deu coragem de mudar. Mesmo todo mundo, a minha mãe falando, nossa, tu precisa ir para um psiquiatra, tu tá louca, tu não tá batendo bem, tu tá querendo sair do cargo público, todo mundo quer passar num concurso público, tu tá querendo sair agora que tu É, eu tem. não sou todo mundo, mãe. É, exatamente. Meus colegas de trabalho dizendo, não, como dizendo assim, nossa, é perigoso fora daqui. Pode ser que tu vai passar necessidades, né? Tu não Aham. vai conseguir prosperar, tu não vai conseguir ganhar dinheiro. É muito perigoso fora daqui o desemprego, não sei o quê. Nossa, faziam assim, todo mundo ficou apavorado. Uhum. Mas, realmente, quando a gente se conecta com a nossa essência, quando a gente acessa o nosso autoconhecimento, quando a gente busca isso, nosso desenvolvimento pessoal, a gente ativa esse poder que nos dá coragem e nos dá clareza de direção para mudar. É, e a gente tem muitas ferramentas, Nath. Hoje não é mais igual antes. O É. mundo hoje é totalmente diferente. Os últimos 5 anos a gente teve um avanço muito grande na forma de adquirir conhecimento, de aprender coisas novas, de encontrar novas profissões, de encontrar pessoas que nos ajudem. Né? Hoje, você e eu, por exemplo, a gente faz esse trabalho de direcionar, de guiar essas pessoas, principalmente mulheres, né? Você trabalha muito com mulheres também, que é pegar na mão delas e mostrar: olha, é possível sim sair de onde você está, dessa sua zona de conforto, porque você tem isso, isso e isso aqui de ferramentas. Você tem isso e isso aqui de dons. Você tem como percorrer do ponto A para o ponto B sem se perder, sem precisar ficar andando em círculos, sem precisar comprar um monte de curso online para tentar se encontrar. E começa uma carreira, começa outra, gasta tempo, dinheiro e energia tentando se encontrar em profissões, olhando o que que os outros estão fazendo e seguindo o mesmo caminho. Ah, isso aqui tá dando dinheiro. Ah, isso Uhum. aqui não sei o quê. Tá, aí você vai entrar de novo na mesma situação. Então, a gente que faz esse trabalho hoje de guiar, de mentorar essas pessoas que precisam fazer essa transição de carreira, eu falo transição de vida, né? Porque hoje a gente está passando pelo esse momento de transição planetário, eu falo que é o momento do servir planetário. Todos nós estamos sendo chamados a ocupar o nosso lugar de força, o lugar que a gente brilha. E isso é levar a nossa luz por onde for. É levar isso que a gente tem de único, essas ferramentas, esses dons. E a gente brilha mesmo aonde a gente é bom naquilo que a gente faz, né? Então, se você sabe no que você é bom, agora é descobrir como monetizar aquilo com propósito. Dentro do seu caminho, dentro do que a sua alma vê, escolheu viver nessa vida, tem como você fazer essa integração, né? Usar o autoconhecimento, usar o trabalho, as ferramentas que a gente tem, usar os mentores, as pessoas que estão aí a serviço, né? Que já trilhou essa jornada para poder se encontrar, para atravessar essa ponte, né? Porque muita gente só faz o quê? Abandona tudo. Ah, eu não quero mais essa carreira. Aí passou pelo despertar, ah, isso aqui não faz mais sentido, não tem propósito, não quero mais trabalhar com isso, mas não busca ajuda, quer fazer sozinho, depois se arrepende. E vamos lá, tem um outro ponto. Eu acho que 80% das pessoas que passam pelo despertar e entram nessa jornada se tornam terapeutas holísticos. Por quê? Entra em outra matrix. Sai de uma matrix, entra na outra, sabe por quê? Porque não se conhece a ponto de decidir qual o melhor caminho para si. E muitas pessoas, nessa vontade de integrar o espiritual que está estudando com o trabalho, acham que o único caminho é se tornar um terapeuta holístico. E, na verdade, não é.
Existem infinitas possibilidades, né? Infinitas possibilidades. Você tem as ferramentas únicas. Talvez você larga tudo, vai lá e faz um curso, aprende uma técnica para ser terapeuta holística em alguma área específica e você se frustra. Não consegue cliente, você não se sente realizado, acha que tem alguma coisa muito errada com você, porque olha que injusto. Você está trilhando a jornada do autoconhecimento, está trabalhando para ajudar as outras pessoas a passar por esse processo, está integrando espiritualidade com o seu trabalho e mesmo assim as coisas não estão acontecendo. Por quê? Não é só se tornar um terapeuta, existe todo um trabalho para você se tornar um terapeuta, não é só a técnica, né? É uma empresa que você tem que gerenciar, você se torna um empreendedor também. E muitas pessoas não querem olhar para esses outros aspectos da vida, tem medo de cobrar por ser terapeuta. Então, assim, quer ser terapeuta? Eu acredito que todos nós deveríamos entender o máximo de terapias, fazer formações para a gente ajudar uns aos outros nesse momento bem tenso que a gente vai viver agora a partir de 2026. E a gente precisa ter essa saúde mental, que você fala muito sobre liderança vibracional, liderança energética nesse momento, né? As pessoas precisam entender que elas, cada uma, tem o seu lugar de força e que precisa de todas as profissões. A gente precisa de pessoas despertas ocupando todas as profissões, Nath. Exato, exatamente, ocupando todas as profissões. E também é um caminho muito próspero criar o teu próprio negócio, criar teu próprio método, criar Uhum. tua própria mentoria, porque é o autêntico. É justamente porque, como tu mesma disse, né, Keila, às vezes a pessoa ela acaba entrando em um outro padrão, que é É, de entrar numa formação de terapeuta, é. entrou em outro padrão. Mas, na verdade, cada pessoa é um quebra-cabeças único. E é nessa caminhada que ela vai formando, vai montando esse quebra-cabeças, olhando para sua trajetória, olhando para sua essência, olhando para os seus potenciais, para os seus dons, seus talentos, até mesmo para sua ancestralidade. Existem Exato. muitas pistas que vão te direcionando e te mostrando qual é o teu lugar de poder, qual é o caminho. E a realização profissional vem disso, né? De tu fazer aquilo que tu ama. Eu amo, nossa, eu amo palestrar, eu amo dar mentoria, estar com as minhas mentoradas, eu amo estar aqui no podcast falando sobre Também. despertar. É uma coisa que faz o coração vibrar, que a gente perde a noção do É, tempo, né? E é possível prosperar, principalmente hoje com o digital, de forma abundante, ajudando outras pessoas através do teu conhecimento. isso. Né? Então é sobre isso, né? O propósito é sobre o quê? Tu sentir essa realização, né? Ter a realização profissional para tu na minha opinião, e eu acredito que tu concorda Uhum. completamente comigo, para tu ser uma pessoa realizada profissionalmente, tu tem que estar com o pilar do teu propósito. O pilar é o propósito, é a tua autenticidade, é quem tu Uhum. é em essência. E usar isso fazendo algo que tu ama, algo que tu faz bem e sendo um canal de impacto positivo na vida de outras pessoas também, não pensando Isso. só no seu próprio umbigo, não pensando Hum, só em ganhar é isso. dinheiro, né, mas pensando também em fazer a diferença na vida do outro, né. Exatamente. Vamos lá, o divino, né, você pode chamar de Deus, o criador, a fonte, ele experiencia a vida na Terra através de nós. Nós somos fractais dessa grande consciência, dessa inteligência suprema, e ela, experiencia tudo através de nós, de cada um de nós. Então, é através dos nossos dons e dos talentos que o divino se expressa aqui na Terra. Por isso que a gente precisa estar conectado com essa nossa verdade, com esses dons que são os dons divinos. Dons, a gente já nasce com eles. É aquilo que você faz assim, sem nunca ter feito um curso na sua vida, de nunca ter feito um treinamento para aquilo. É aquilo que você faz com muita fluidez. Então, quando você está conectado com esses dons, com essa verdade, você consegue usar isso na sua vida, é o divino se expressando através de você. Como que o divino está expressando através de você? Reflete, como que tá a sua vida? Você tá usando da melhor forma? Ou você tá usando só para o ego ou para servir as pessoas de fato? Porque servir é deixar o seu ser superior vir até aqui, através de você. Então é o divino que habita em você, a sua centelha divina, o seu espírito. Ele vem através do seu servir. E você deixa esse servir até aqui para ele se expressar aqui na Terra. Então, é através dos seus dons, as ferramentas que são utilizadas para construir, para deixar um legado aqui, para deixar a sua marca, é através desses dons.
Então, como você está usando isso? Exato, e tudo é frequência vibracional, tudo é energia. Quando você está usando os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, quando você está fazendo aquilo que você ama fazer, que faz o seu coração vibrar e está sendo um canal de impacto positivo na vida de outra pessoa, você está emanando a frequência vibracional mais elevada. E você sintoniza a prosperidade financeira como consequência disso. Então, de que adianta tu fazer uma profissão que as pessoas dizem que é a melhor, seguir um caminho, você não vai prosperar financeiramente. Às vezes tu pode até prosperar Sim. financeiramente, mas quando tu faz aquilo que tu ama e quando tu é um canal de impacto positivo na vida de outra pessoa e tu também, claro, trabalha nessas reprogramações mentais relacionadas a dinheiro, a Com prosperidade, certeza. tu prospera em abundância, tudo é energia. E quando a gente faz algo que nos alegra, que nos traz entusiasmo, porque entusiasmo é estar cheio de Deus. É Deus em ti, É né? Deus em você, habitando aquela Uhum, presença do Espírito Santo. E quando você tem entusiasmo, não tem nada que te para. Não tem um exato. desafio que vai se apresentar na sua vida que você não vai romper. Então, sem entusiasmo, você não transborda na vida das pessoas. Então, se você ainda não tem clareza de qual é o seu propósito, qual é a sua missão, observa o que te gera entusiasmo. E tu Hum, pode transformar isso numa profissão, né? Porque eu sim. vejo muitas pessoas também que têm a crença de que, trabalho espiritual, ajudar outras pessoas, isso não pode ser cobrado. Existe uma É uma crença. crença, né? Que justamente o sistema que não está interessado que Isso. isso aconteça, implanta nas pessoas. Mas por quê? Daí tu vai trabalhar com uma coisa só por dinheiro e não vai colocar ali o teu propósito, não vai colocar a tua intenção de realmente ajudar aquela pessoa, de ser um canal de Deus, de ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa? Por É. que que tu vai perder o teu tempo trabalhando 8 horas por dia em algo que tu não gosta só pra ganhar dinheiro, daí nas horas vagas tu vai ajudar outras pessoas e sem cobrar? Sim. Não faz sentido, E né? e a alegria, a gente precisa ter alegria no que faz. E a prosperidade, ela segue a alegria, né. Várias Exato. pessoas falam isso. Quando você tá feliz, a prosperidade ela te alcança de alguma forma, porque como você mesma disse agora, tudo é energia. Então se tudo é energia, nós somos energia. Tudo que a gente faz tem essa troca energética. Nós temos esse campo, né, nós somos eletro e magnéticos. Isso. Então a gente atrai essa energia, esse magnetismo vem até nós. Então se você tá triste no que você tá fazendo, você vai trazer só mais tristeza para sua vida. Se você tá alegre, você tá feliz, você vai trazer mais situações alegres para sua vida. Isso Exato. É é fato. fato. Por isso é a base do meu método, inclusive, né? Que o Sim. meu método é o método da liderança vibracional. Justamente porque eu entendi que tudo é energia, então tudo é vibração. E quando tu aprende a liderar a tua energia ao teu favor, liderando a tua mente, liderando as tuas emoções, liderando as tuas ações, tu lidera a tua vida ao teu favor. Então tu consegue realizar mudanças positivas na tua vida, tu consegue alcançar os teus objetivos. E liderança foi um nome que eu criei com muito embasamento, Uhum. porque não é controle. Eu vejo muitas pessoas falando, né, que elas querem: eu aprendi a controlar as minhas emoções, é controle, eu quero controlar a vida, controlar minha realidade. Eu quero aprender a controlar a minha realidade". Não é controle, eu não defendo controle, porque a gente não controla a vida. Existe uma inteligência superior que sabe mais do que nós sabemos com a nossa mente limitada. E a verdadeira sabedoria está em querer liderar a vida, porque quando a gente tenta controlar, a gente sofre. A gente sofre. E falando em emoções, quando a gente tenta controlar, também elas são energia em movimento, a gente não pode controlar, a gente tem que liderar, aprender a canalizar, aprender a transmutar, mas não controlar. Então, tentar controlar a vida não é sábio. Quando você tenta controlar, você sofre. Eu aprendi na prática isso. Mas liderar sim é sábio, porque liderar é tu lidar de forma assertiva, é tu lidar de uma maneira com sabedoria e Uhum. aproveitar, surfar a onda, aproveitar o momento da melhor forma, encontrar soluções para os desafios. E é Isso. sobre isso. Então, uma coisa que eu faço hoje, depois que eu também compreendi isso, né? Nikola Tesla mesmo deixou que se a gente quisesse compreender os mistérios do universo, era só entender que tudo é frequência, energia, vibração. E sabendo disso, que nós somos energia, nós carregamos essa frequência única, cada ser, né? Como se tivesse códigos que cada um carrega e que a gente foi programado. E a Uhum. gente veio para cá.
E lá 2.500 anos atrás, existiu uma pessoa, um filósofo, que era o Pitágoras. Ele acreditava que a essência do universo são os números, a frequência que carrega. E ele começou a usar os números para decodificar o que estava por trás, né, do universo e das pessoas e da alma e da nossa existência. E hoje eu uso isso também, porque eu sei que nós somos frequência e que a gente carrega esses códigos únicos. Então, usa a numerologia pitagórica, a gente desenvolveu um manual Quem Sou, onde a gente mostra quais são esses códigos únicos que você carrega, a arquitetura da sua alma. Então, a gente consegue revelar os dons, esse talento, super talento que você tem, a sua missão de alma, quais são os seus bloqueios, quais são os padrões sabotadores e também a personalidade dessa pessoa, que é esse avatar que a gente está vivendo aqui agora. Como que você se expressa, como você é visto, qual é a energia que você transmite para as pessoas. Então, a gente conseguiu unir esses saberes ancestrais, essa tecnologia ancestral que é a numerologia, com as tecnologias da nova era. E a gente está deixando tudo assim mais prático, né, palma da mão, e ajuda muito nesses processos, né, igual você faz de mentoria, o que eu faço também de mentoria, que é um start, assim, bem importante para a pessoa trazer uma clareza sobre quem ela é de verdade. Exatamente. Keila, estava maravilhoso. Se deixasse, a gente ficava aqui horas e horas e horas conversando, né? Sim. Porque é um assunto maravilhoso, é um assunto necessário. E é um assunto que você precisa observar na sua vida. Você está se sentindo realizada profissionalmente? A sua alma, o seu espírito, você ama o que você faz? Você é feliz todos os dias ou só no final de semana? Não é apenas dinheiro, é realização, é essência. E a realização profissional, ela pode sim estar conectada com a realização pessoal, espiritual, financeira. É uma questão só de ajustar isso. Coerência, Keila, né, entrar em coerência. coerência. Exatamente, entrar em coerência. Keila, quero te agradecer por tu ter aceitado o convite, pela nossa troca que foi maravilhosa. Eu que agradeço. E para quem ainda não acompanha, né, deixa o teu É, Instagram o para meu quem. Instagram é Soul de alma, Soul. Keila, sou Keila. Isso. E o meu Instagram é natalialuzi.oficial. Então, se você gostou desse conteúdo, nos acompanhe nas nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho. O nosso objetivo é agregar valor para a sua vida. Então, aproveita essa oportunidade. Muito obrigada.